Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Tem um tema não, né, pastor? Tem? Capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Novamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Irmãos, não estou encerrando o culto não, tá? Tudo bem que é a bênção apostólica, mas é somente para a gente iniciar. Amém? Em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é o meu melhor amigo. O nosso melhor amigo. E um segredo que nós vamos conseguir identificar nesse versículo que é tão falado durante todos os dias que nós temos culto. Nós ouvimos esse versículo e ouvimos, e às vezes passa até despercebido o que é falado, talvez passa até despercebido o que está escrito, mas é algo muito poderoso, é algo muito incrível. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Que vocês estão muito próximos, que vocês estão muito íntimos, que essa proximidade, ela está causando algo muito bom, é uma comunhão, é algo que te deixa muito próximo da pessoa que está ali à sua volta, que está próximo a você, e isso é basicamente refletido também no desejo do apóstolo Paulo para as nossas vidas, que é a comunhão, a presença e a nossa amizade com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. E eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Isso é clichê de todo pastor. Se o pastor não fala, não pede para você fazer isso, ele não vai dar certo, né, Paulo? Olha para quem está do seu lado e diga assim: que a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Pegou a chave aí? Pegou, Giovana? Pegou a chave? Que a comunhão, que a amizade do Espírito Santo esteja conosco. Irmãos, não sei se está aqui já, tá? Meu melhor amigo. Eu quero falar para vocês, eu vou tentar ser um pouco mais didático nessa mensagem. E a ideia nossa aqui é que você entenda, basicamente, o que o apóstolo Paulo e o que, na verdade, nós precisamos entender para que a nossa vida cristã seja um pouco mais, deixa eu dizer essa palavra, seja um pouco mais fácil, para que a nossa vida com Deus seja um pouco mais direcionada e direta num propósito, que é exatamente o propósito de ouvirmos a voz de Deus e participarmos efetivamente do reino de Deus, e sentirmos a glória e tudo isso que Jesus prometeu para a nossa vida após a vinda do Espírito Santo. Então, essa chave, eu posso dizer até a palavra mistério, porque é mistério para muitos cristãos. Isso que nós vamos falar aqui nessa noite, talvez não seja para você, e aí somente reforce, mas talvez você está aqui hoje, você é membro, você está convidado para alguém, visitando, mas isso é para todos vocês, porque é algo que precisa estar fixado no nosso coração. Então vou tentar ser um pouco didático, direto, para que você entenda, tá bem? Irmãos, todos sabem que nós temos a Trindade, e como é formada a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E talvez seja um pouco difícil de entender,
Talvez seja um pouco difícil de entender isso tudo, mas nós estamos falando de um único Deus, mas em 3 pessoas. Eu estou falando de um único Deus, que é único, mas nós temos ele dividido em 3 pessoas. Deus, aquele que criou todas as coisas e enviou o seu Filho, Jesus, e que após a sua morte, de Jesus, o nosso Senhor, enviou quem? O Espírito Santo. Ele pede ao Pai para enviar o Espírito Santo. É um pedido de Jesus ao Pai. E hoje quem está conosco é Jesus em presença, em pessoa, ou é a pessoa do Espírito Santo? Então vamos começar por aqui. E talvez seja difícil, um pouco difícil entendermos um pouco essa questão teológica de trindade, mas fique com isso na sua cabeça. É um único Deus, mas em 3 pessoas. E, meus irmãos, é muito difícil a gente conseguir entender a amplitude, a magnitude de Deus. Imagine, meus irmãos, esse exemplo é muito oportuno para esse momento. Imagine uma formiga aqui nesse momento, ali, ó, na pontinha desse altar. Imagina essa formiga me olhando. Ela não entende nada sobre mim. A única coisa que ela percebe é que talvez eu sou muito maior do que ela, que eu sou muito diferente dela. Mas essa formiga não entende nada sobre mim, ela não faz ideia de que eu penso, de que eu ando, de que eu dirijo um carro, de que eu vou trabalhar, de que eu amo, de que eu sinto talvez qualquer sentimento. Olha a infinidade de coisas que um ser humano pode fazer. Você acha que essa formiga ela consegue identificar? Não, ela só consegue ver que eu sou grande, que eu sou diferente dela. É exatamente isso, você é essa formiga e Deus, ele é esse ser. Você nunca vai entendê-lo na sua plenitude enquanto nós estamos aqui, amém? Então não fique esquentando muito, não fique preocupado com isso não. E se você entender essa mensagem, você talvez conheça um pouco da amplitude do que é o nosso Deus e do que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Pegue tudo que vai ser falado, porque o nosso melhor amigo, ele pode nos ensinar tudo. O nosso melhor amigo, ele pode nos trazer tudo que é do Pai e do Filho. O nosso melhor amigo, ele pode trazer para a nossa vida, para o nosso entendimento, muitas coisas que você talvez não faz ideia de como entender. Mas o nosso melhor amigo, aquele que o Espírito Santo, aquele que o apóstolo Paulo diz, olha, que a comunhão dele, que a amizade dele seja com você. O Deus Espírito Santo, ele pode nos trazer a amplitude, a magnitude daquele que é o Deus criador de todas as coisas. Ele pode nos trazer muito de Jesus, o nosso Senhor. Ele pode nos trazer como a Trindade funciona, como o reino de Deus ele se movimenta e de como nós podemos viver a nossa vida aqui na terra de forma sobrenatural, diferente daqueles que são carnais, mas sim os espirituais, aqueles que são próximos e que têm como Espírito Santo o seu melhor amigo. Amém? Então não tente assim ficar, meu Deus, vou no YouTube, vou ouvir um ali, um aqui, Não. Tente ouvir o Espírito Santo, o seu melhor amigo. Não tem, eu brigo com o meu pastor, eu chamo ele de JB de Carvalho, porque ele é João Borges de Carvalho, né? Então tem o JB de Carvalho, né? O Mateus que gosta do JB lá, o famosão lá do YouTube lá, JB. Mas ali eu tenho o meu JB ali também, o JB de Carvalho. Mas talvez tem outros homens, sei lá, aí que tem várias teorias, né? De vez em quando surgem alguns aí com revelações, com algo. Mas, meus irmãos, olha só, essas pessoas são como você. Elas não são diferentes de você. Deus não tem filhos preferidos. Deus ele está esperando a manifestação dos seus filhos. Então olha só,
Você vai ser preferido do Espírito Santo se você quiser muito a presença dele, estar próximo dele, se você quiser que ele seja o seu melhor amigo. E aí, meus irmãos, eu tenho certeza que ele vai falar mais com aquele que é amigo do que aquele que não é amigo. Se você não é amigo de uma pessoa, você não tem relacionamento com ela, você não conversa com ela sobre a sua intimidade. Se você não é amigo daquela pessoa, você não passa para ela os mais profundos segredos da sua vida, do seu interior, da sua intimidade, daquilo que você tem de mais interno e secreto. Você não passa isso para aquele que não é o seu amigo. E olha, quando as meninas que têm a melhor amiga, né, minha best, e você imagina quando esse amigo, ele é muito além de amigo, ele é o melhor amigo. Meus irmãos, eu já tive melhor amigo. Esse dia eu estava conversando com a Carol, sumiu, desapareceu, tem mais de 4 anos que não manda uma mensagem, não sei nem se está vivo, não acho, mas eu considerava o meu melhor amigo. Dormia no meu quarto, comia da minha comida, chamava minha mãe de mãe. Que danado. Sumiu. E se voltasse, ele apareceu, eu abraço ele de novo, que eu sinto muita falta. Mas, meus irmãos, nós nos enganamos. E quando nós achamos que essa pessoa é o nosso melhor amigo ou nossa melhor amiga, nós revelamos, nós falamos de coisas, meus irmãos, que você não fala para qualquer amigo. Você já não fala coisas para qualquer pessoa. E já não fala coisas para qualquer amigo. Mas para o melhor amigo, você se abre de completo. Para o melhor amigo, você revela aquilo que nem o Google sabe. Tem coisas, meus irmãos, que só o melhor amigo sabe. Só o melhor amigo. E tem coisas que só o melhor amigo te conta. Porque nós revelamos coisas para o nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo também nos revela aquilo que é de mais profundo e secreto dele. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para a gente, olha, que a graça de Jesus, nosso Senhor, e que o amor de Deus, mas que a comunhão, que a amizade do Espírito Santo seja com vocês. Aqui, meus irmãos, Jesus já não estava mais presente na terra. Aqui estava somente o Espírito Santo. E nós olhamos para o apóstolo Paulo e fica assim, caraca. Meus irmãos, você que quando estiver no céu, de vez em quando eu nunca brinquei com ninguém aqui da igreja sobre isso, mas já brinquei em outras igrejas, de quem nós vamos abraçar, tirando Jesus, tá, gente? Que Jesus é Jesus, né? Quando a gente chegar no céu, uns falam Elias, uns falam Eliseu, outros falam Moisés, outros falam Abraão, mas tem uma torcida muito grande pelo apóstolo Paulo. Ele é um famosinho, né? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem, assim, já viu? Se ele tivesse um Instagram, ele ia estar para páreo, meus irmãos, em curtidas com os bravos. Ó, Jesus ia ter que falar assim, ó, tu não chega aqui nas minhas curtidas, não. Então, eu acho que ele ia ser o segundo. Vamos um brabo aí depois do apóstolo Paulo? Quem você acha aí? Pois, soltou um Isaías aqui que eu nem tinha falado dele, né? Isaías, Moisés. Não, eu acho que Moisés, meus irmãos, ia ser assim, talvez, ele ia ter aquele selinho azulzinho do Facebook. Ele ia ter o perfil verificado. Né, Isabela? Ele ia ter, e a Isabela ia chegar lá e ia pedir várias dicas para saber quantos seguidores ela poderia conseguir também. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade, assim, diferenciada com aquele que Jesus tinha enviado, Jesus. A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo estava junto com os discípulos e apóstolos no dia de Pentecostes. A Bíblia fala do encontro do apóstolo Paulo com Jesus e fala de como ele foi cheio do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver em vários momentos essa frase. E ele foi
tomado pelo Espírito Santo. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E algumas vezes você vai ouvir, e com ousadia anunciava o Evangelho. E com ousadia anunciava a mensagem. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo, assim, incrível. E para ele falar isso, é porque ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia do que ele estava falando. E eu quero falar com você dessa amizade, que talvez pode transformar a tua vida. E te direcionar a ter uma oração específica. A uma oração específica àquele que está conosco. Aquele que Jesus enviou, que é a pessoa do Espírito Santo. Que é uma chave que nós precisamos entender de uma vez por todas, para que a nossa vida espiritual avance. Na semana passada o pastor disse aqui sobre jejum, e que mensagem, e eu saí daqui motivado, e isso ele sabe, eu tenho compartilhado muito isso com ele. Falei hoje com a Carol vindo para cá, falei: Carol, Jesus, o Espírito Santo está me chamando para uma vida de jejum intensa. E eu falei assim: vem comigo, vem comigo, baby. Porque se eu voar, tu tem que voar junto comigo. Irmãos, e hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e Deus tem conduzido essa igreja a uma linha de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre uma vida intensa de oração e de presença e de jejum com o Espírito Santo tão forte que eu acho que algo está para acontecer. Você crê nisso? Eu creio. E o que Deus moveu para essa noite tocar no nosso coração é que existe um Deus na nossa presença chamado Espírito Santo. Existe um membro da Trindade conosco nesse momento, nesse lugar. Existe um Deus, membro da Trindade chamado Espírito Santo, que ele tem como trono o nosso coração. E isso está muito afastado da nossa vida. Isso tem sido apagado do nosso cotidiano. Porque o inimigo, meus irmãos, ele tem tentado tirar de todas as formas a igreja do foco de uma vida cheia do Espírito, de uma vida intensa com Deus, de várias formas. E uma das formas é apagar o Espírito Santo da nossa vida. E uma das formas é fazer com que ele seja um Deus esquecido. Mas ele precisa ser lembrado a todo momento das nossas vidas, porque ele é o nosso melhor amigo. Jesus, quando foi, ele disse para os discípulos: olha, eu preciso ir, mas eu vou enviar. Ele não disse que estaria conosco o tempo todo, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. É ele que está conosco. E eu vou falar sobre isso com vocês no decorrer da mensagem. Eu não vou me alongar, se bem que aquele relógio, meu Deus do céu, toda vez que ele só corre comigo. Pastor Bula não acontece isso. Pô, ele prega pra caramba, quando vem ainda tem 30 minutos ainda de culto. Brincando com meu amigo, né? Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 16. Eu quero falar do Deus Pai para você entender. Capítulo 16, versículo 23. Naquele dia vocês me perguntarão... Vamos lá, deixa eu ler uma outra versão aqui. 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, ao meu Pai, repita comigo, ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Olha o que Jesus ele fala para os discípulos dele. Olha, o que você pedir ao Pai, em meu nome, ele te dará. Jesus, ele, em vários momentos, ele tenta deixar muito claro para os discípulos e para quem seguia, como eu posso dizer isso?
o que Deus o Deus Pai pode fazer por você. E eu posso dizer para você, meus irmãos, que Deus, ele é aquele que é o Criador de todas as coisas, junto com o Filho e o Espírito Santo. É Ele que envia o seu Filho. E nós podemos dizer que a nossa oração ao Deus Pai é muitas das vezes para pedir algo e no nome de Jesus. E Jesus deixa isso muito claro, olha, aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te dará. A nossa oração deve ser muito direcionada quando nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Então Jesus, ele deixa claro, olha, a sua oração a Deus para pedir, peça em meu nome. Só deixando um pouco claro para você, e você vai entender como cada pessoa da Trindade trabalha. Amém? Deus Pai. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, eu estou entendendo, mas espera, vai mais um pouco devagar. É uma frase muito longa para você repetir, né? Efésios, capítulo 3, versículo 13. Olha só o que diz a palavra. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por isso é honra para vocês. Espera aí. Por essa razão, versículo 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus, o que ele está fazendo? Pedindo. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda, repita comigo, conceda. Olha como a Bíblia nos ensina a respeito da oração de petição. Uma oração que deve ser direcionada ao Pai por meio de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Para que vocês sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Amém? Vocês conseguiram entender? E aqui ele fala sobre filhos. Aqui ele fala sobre os filhos que pedem ao Pai. E eu quero abrir um parêntese e te perguntar, todos são filhos? Hein? Todos são filhos de Deus? Não? Abra em João capítulo 1, versículo 11. Eu estou tentando ser didático, mas eu peço que você preste bastante atenção para que o Senhor, ele traga a você essa revelação que talvez, que para mim foi, tá? Tem muitos anos de igreja, mas Deus, ele tocou no meu coração com isso, e eu sou humilde em dizer que eu estava muito errado em ignorar o meu melhor amigo. João capítulo 1, versículo 11, assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só quem o recebeu. E ele deixa muito claro, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Para você entender isso. E antes de fechar esse parênteses, eu quero dizer para você que talvez está aqui hoje e ainda não entendeu isso, ou nunca foi falado isso para você. É necessário que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a palavra é muito clara em dizer que só é considerado filho de Deus, só recebe o direito de ser considerado
filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha um melhor amigo, que é esse que eu estou dizendo, que é o Espírito Santo, você precisa reconhecer aquele que Deus enviou, que é Jesus, como nosso Senhor, para que nós possamos ser reconhecidos como filhos. Então, é uma decisão que é sua, e que a mídia e que a sociedade, com aquela frase, todos são filhos de Deus. Você que está assistindo essa live, todos são filhos de Deus? Não. Somente aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Não existe meio termo, não adianta romantizar o Evangelho, ele é muito claro, é necessário reconhecer aquele que foi enviado, e aqueles que reconhecerem, receberão o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora dá um sorriso para quem está do seu lado e diz assim: que alegria ser filho de Deus. Abaixa a tua máscara, por favor. Se você não escovou o dente, ainda está aquela casca de feijão, você passa a língua assim para tentar tirar, mas dá um sorriso, e diga assim: que alegria ser filho de Deus. Porque como é que você vai falar isso sem sorrir? Oh, não tem como, né? Pastor? Não tem como, né? Não tem jeito. Então, meus irmãos, isso deve ser muito claro aos nossos corações. Jesus Cristo como nosso Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 13. Só avança aí alguns capítulos. João capítulo 13, versículo 33. Olha só o que a palavra nos fala. Eu estou tentando ser o mais possível didático para que você entenda. Filhinhos, ainda que por pouco eu estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E aí ele vai falando sobre o mandamento que ele dá. E eu quero, antes de voltar a esse versículo, pedir que você abra também rapidamente, eu quero pedir que alguém abra para mim em Atos, capítulo 2, versículo 33. E para que você participe disso, eu quero que alguém se levante e faça essa leitura, Atos 2, 33. Quem é o corajoso, a corajosa, que fará essa leitura com voz de trombeta? Quem lembra, falar em voz de trombeta, né? Tem pão que a gente não ouve, né? O médico dos médicos vai operar. Tá precisando a gente fazer a campanha de novo, hein, pastor? Aquela voz de trombeta. Quem é que vai se levantar e quem achou e pode ler em nome de Jesus? Que isso, meus irmãos? Meu Deus, misericórdia. Teu melhor amigo vai embora correndo. Jesus, cadê os líderes dessa igreja? Pastores, sei lá, diáconos, irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só para a Mona Lisa ficar... Mona Lisa, porque você se levantou enquanto muitos não fizeram isso. Atos capítulo 2, versículo 33. Lê pra gente. Meu Deus. Olha só, duas coisas num versículo só. Jesus, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus e está onde? O que vocês leram? Sentado a um trono à direita de Deus. E aí Deus está no trono central, né? Deus Pai no trono central. Jesus está onde? No trono à direita de Deus. E onde está o Espírito Santo? Na esquerda?
É a lógica, não é? Né, Yasmin? Se Deus está no trono principal, e aí Jesus ele está à direita, no trono, à direita de Deus, à direita. O Espírito Santo está onde? À esquerda? Quem concorda, diga amém. Ah, glória a Deus. Porque a palavra ela é muito clara nesse versículo que a Mona Lisa disse. E ele sobe, e ele está junto com o Pai, como Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que Ele nos comprou. Então, meus irmãos, Ele nos comprou, Ele tem direito da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E Ele está onde? Sentado à direita do Pai. À direita do Pai. Mas Ele envia quem? O Espírito Santo para onde? Para onde? Para a terra, para o nosso meio. Então, meus irmãos, o trono de Deus Pai está no meio. O trono de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que adquiriu o direito de ser o nosso Senhor, porque nos comprou com o seu sangue, amém? Ele está à direita do trono de Deus. E o Espírito Santo escolheu como trono o nosso coração. Ele não está à esquerda do trono de Deus, ele não está à direita do trono de Deus. Não existe um trono do Espírito Santo no momento ocupado no céu. Existe um trono no seu coração, que o Espírito Santo se assenta, que o seu melhor amigo habita, meus irmãos. E se você não está entendendo isso, eu digo mais uma vez. Deus Pai está num trono da glória, no centro de tudo. E Jesus está à direita do Pai, como Senhor. E o Espírito Santo, enviado pelo Pai a pedido de Jesus, está no trono, no nosso coração. E o nosso melhor amigo, que é aquele que conhece todas as coisas do Pai e do Filho, que faz parte da Trindade, que é o Deus Espírito Santo que habita em nosso meio. Ele está nos convidando para sermos o seu melhor amigo. E eu volto no que o apóstolo Paulo fala, e eu tentei deixar muito claro para você o que é o Deus Pai na Trindade, o que é Jesus na Trindade, e agora o que é o Espírito Santo, é aquele que ficou aqui conosco. E Jesus ele fala nesse versículo que nós lemos antes de Atos, ele diz, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, pelo menos agora não podem. Eu vou para um lugar que não tem como vocês me acompanhar agora, não tem uma escadinha assim para você ir, não, eu vou ter que ir sozinho, né? Não tem carona, eu vou na minha moto sem garupa. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. E meus irmãos, eu fico imaginando os discípulos cabisbaixos demais quando ouviram essa palavra. Eu fico imaginando os discípulos tristes demais quando ouviram do seu Senhor, do seu mestre, que ele ia embora. E que ele não estaria mais próximo deles, e que eles não poderiam ir junto com ele, porque os discípulos acompanhavam Jesus em todo lugar. Os discípulos acompanhavam Jesus para onde ele ia, e ele estava em presença junto com eles, mas ele diz para eles, olha, para onde eu vou, você não pode ir, mas eu vou enviar aquele que estará com você a todo momento, o tempo todo, em todo lugar. Meus irmãos, Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todo momento, mas Deus Pai centraliza a sua presença no trono, no céu, aonde Jesus ele fala para os seus discípulos. É esse lugar que Jesus fala que os discípulos não poderiam ir por hora. É lá onde Deus Pai centraliza a sua presença e aonde Jesus está. Mas o Espírito Santo, ele está em todo lugar. Meus irmãos, Jesus, ele quando estava com João, ele estava com João, ele não estava com Mateus. Jesus quando estava com Tiago, talvez ele estava com Tiago e não estava com Lucas. Jesus, ele era uma pessoa que ou ele estava num lugar ou ele estava no outro, tá bom? Ele era uma pessoa em carne. Jesus, ele é
Você acredita que Jesus ressuscitou e está em corpo presente no céu? Você acredita nisso? Porque talvez você... Eu quero te lembrar isso, tá? Essa pessoa chamada Jesus, o nosso Deus, Senhor das nossas vidas, ou ele estava num lugar, ou ele estava em Samaria, ou ele estava na Judéia, ou ele estava em qualquer outro lugar, mas ele tinha... Mas o Espírito Santo, ele está em todo lugar, o tempo todo. Existem vários tronos do Espírito Santo na terra. Existem vários tronos do Espírito Santo aqui nesse globo que nós chamamos de casa, que esses tronos são os nossos corações. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, e são considerados como filhos de Deus, e são batizados com o Espírito Santo, porque, meus irmãos, quando você se batiza nas águas, você entrega a sua vida para Jesus, e Ele passa a ser o seu Senhor, e com o batismo nas águas, você começa a buscar a presença daquele que está presente no nosso meio, que é o Espírito Santo. E a partir do batismo com o Espírito Santo, e se você não tem mais buscado isso na sua vida, se você desistiu de buscar o batismo com o Espírito Santo, eu quero te falar sobre essa promessa, uma promessa de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Se você parou de buscar, eu quero te motivar, te convidar a voltar a buscar o batismo, porque está tendo um tempo em que o Espírito Santo está batizando aqueles que buscam. E você continuar a leitura na Bíblia, você vai ver, e olha só, a Bíblia fala assim, se um pai, ele não dá algo para o seu filho que ninguém daria, quanto mais Deus não lhe daria o Espírito Santo. Meu Deus, peça a presença do seu melhor amigo com você, porque Ele te dará. A Bíblia nos garante isso. Meus irmãos, eu não tenho filho, mas vamos dar um exemplo aqui do nosso pequeno Abner. Tu acha que o pastor, pai dele, daria para ele uma cobra na mão dele? Um pai legal, um pai amoroso? Daria talvez uma aranha na mão dele, ou daria talvez uma comida estragada? Não, se ele pedir, se ele conseguir, ele vai dar. O que ele pedir, se ele conseguir, ele vai dar. Quanto mais Deus não lhe dará o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos garante isso, e você precisa voltar a buscar, porque Satanás tem apagado a igreja em buscar o Espírito, porque vocês talvez estão aí olhando para mim, não é uma mensagem de você vai conquistar a vitória sua em nome de Jesus, e em nome de Jesus vai cair uma mala de dinheiro na tua mala, na tua frente, a tua vitória vai chegar, o teu inimigo está no teu chão. Você, teu inimigo, aquele que está lá, falando mal de você, a tua vizinha que está lá, falando do teu marido, aquela tua colega de trabalho que não vale nada, que está fazendo tudo contra você, Deus manda te dizer que Ele vai abater. Meus irmãos, muitos cristãos gostam dessa mensagem. Gostam de falar, gostam de ouvir isso, não é o nosso caso, mas é a maioria. Gosta da mensagem da vitória, a mensagem da vitória daqueles que são maravilhosos, porque o outro irmão merece ser morto por Deus, mas eu mereço a vitória. O meu outro irmão merece ser pisado por Deus, mas eu mereço tudo de bom. O meu outro irmão que é meu inimigo mortal, danado, merece tudo de ruim, aquele macumbeiro que faz obra de feitiçaria. Meus irmãos, os nossos irmãos, seja qual for eles, seja o que eles fazem, eles não são os nossos inimigos. O nosso inimigo é o diabo, o inimigo das nossas almas. E tudo bem que eu não estou aqui trazendo essa mensagem para você, mas eu estou aqui trazendo para você algo que vai te levar para um nível assim. Cara, Deus tem trazido mensagens para esse lugar, para o meio dos pastores, dos líderes, das pessoas que são convidadas, nos convidando a ter uma vida íntima com o Espírito Santo, e isso precisa ser uma verdade de uma vez por todas. Porque senão nós perdemos tempo da nossa vida. Nós estamos aqui orando, falando com Deus, falando com Jesus, mas não falamos com o Espírito Santo.
Meus irmãos, a Bíblia é muito clara e didática em tentar te explicar algumas coisas. E o Espírito Santo tem ficado de lado, meus irmãos, e eu estou falando da mesma pessoa, mas Jesus ele foi muito claro com os discípulos: eu não estou mais com vocês. Quem está é o Espírito, nós estamos juntos com você por meio do Espírito Santo. E nós estamos esquecendo da presença dessa pessoa que é parte da Trindade, do Deus Espírito Santo, que deve ser o nosso melhor amigo. Meus irmãos, eu estava vindo do trabalho para cá e alguém deve ter achado que eu era maluco, porque meu capacete, eu tenho que correr, eu vim de moto, o meu capacete é aberto, então dá para ver tudo que eu falo, a minha careta, né, o biquinho, né, o Yasmin. Dá para ver tudo, e eu estava falando com o Espírito Santo, porque eu aprendi isso ontem, e hoje eu fui mastigando isso, e eu vim pedindo perdão ao Espírito Santo, falando: Espírito Santo, me perdoa por esquecer de você. Espírito Santo, eu quero ser o teu melhor amigo, e eu quero que você seja o meu melhor amigo. E eu falava: Espírito Santo, eu quero direcionar algumas coisas a você, Espírito Santo. Espírito Santo, e eu falava: eu estou com dificuldade nisso, Espírito Santo, eu sei que sei lá, eu tô chegando do nada falando que eu sou teu melhor amigo, mas eu já vou jogar tudo pra você. Eu tô precisando, assim, da tua ajuda mesmo. Eu quero... Aí, olha a frase que eu falei pro Espírito Santo vindo na moto, falei: você é o melhor que nós temos. E eu falei: Jesus, eu tô ficando maluco, mas é isso, o Espírito Santo é o melhor que nós temos hoje, meus irmãos. Ele é aquele que Jesus Cristo enviou para estar presente com toda a igreja. Ele é aquele que Jesus Cristo enviou. Se você quiser pegar isso, meus irmãos, pegue, mas se você não quiser, você vai perder tempo da sua vida cristã. Mas o segredo é ter uma intimidade com um melhor amigo, aquele que o apóstolo Paulo fala para que nós tenhamos comunhão. Espírito Santo, seja o meu melhor amigo. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu quero que você fale essa frase com o Espírito Santo: eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero que você faça uma declaração para o Espírito Santo agora. Eu quero que você faça, te convido a fazer uma declaração para o Espírito Santo. Eu quero te convidar a fazer uma declaração para o Espírito Santo nessa noite. A dizer: Espírito Santo, eu quero ser próximo, eu quero ouvir a tua voz. Eu já tinha conhecido isso, eu já sabia disso, mas essa mensagem está me motivando a ter uma amizade ainda mais profunda com o Senhor, Deus Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te sentir. Você foi enviado, Senhor Espírito Santo, para a terra por meio de Jesus, por meio do envio de Deus. E eu não quero desprezar a tua presença. Fale isso com o Espírito Santo. Fale isso com o Espírito Santo. Fale isso com o Espírito Santo. Eu quero pedir que você olhe para mim por um momento, mais uma vez. E eu quero finalizar dizendo, meus irmãos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Quando Jesus ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende e diz assim: como assim? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer? Porque nós achamos, meus irmãos, que nascimento, que conversão não existe. Nós achamos que é impossível haver uma conversão genuína. Mas é necessário nascer de novo. E a Bíblia é muito clara em dizer, em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, é do Espírito. Então a última chave para você ser o melhor amigo do Espírito Santo, e para que ele seja o seu melhor amigo, é para que você venha se regenerar, nasça de novo. É necessário você fazer essa reflexão essa noite. Eu nasci de novo. E meus irmãos, nascer de novo, conversão é dizer, mudança de mente, é você completamente mudar a sua rota. É você completamente mudar a sua rota. É você estar andando assim para frente, você está fazendo assim, e você completamente mudar o seu destino e ir para cá. É deixar completamente o que você estava fazendo. É deixar completamente para trás aquilo que era a tua vida, talvez, que você vivia, que você não vai viver mais, amém?
e viver uma nova vida em Cristo Jesus e ter uma proximidade com o Espírito Santo, eu quero te convidar a viver essa vida, meu irmão e minha irmã. Uma vida em que você olha direcionado ao Espírito Santo, em que você acorda dizendo: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero estar contigo durante esse dia. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, e eu quero que você também empreste os seus ouvidos para mim, porque eu tenho muito para conversar contigo, Espírito Santo, hoje. Meus irmãos, tem muita gente que anda em depressão, tem muita gente que anda solitário porque não tem amigos, porque não tem amiga. Olha, eu quero te dar um segredo aqui que talvez você ainda não entendeu. Não tem melhor amigo do que o Espírito Santo, porque Ele nos ouve e Ele leva para o Pai aquilo que está dentro do nosso coração. Ele leva para o Pai, Ele leva para o trono de Deus aquilo que está machucando a gente. Eu preciso me abrir com alguém, eu preciso me desabafar. Pare de chorar à toa com quem não merece ouvir a sua voz mais do que o teu melhor amigo, o Espírito Santo. Eu quero te convidar a viver essa vida. Eu quero te convidar a mudar completamente a sua forma de pensar, de ser cristão, e a ter uma vida com o Espírito Santo, a fazer a tua oração direcionada ao Espírito Santo, a fazer a tua oração direcionada. Quando você quiser pedir alguma coisa, peça ao Deus Pai, por meio de Jesus, assim como diz a palavra. Adore aos três juntos, porque eles são juntos, Senhor da nossa vida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A eles merecem a glória, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a glória e louvor para todos sempre. Mas converse com o Espírito Santo, deixe Ele ouvir a sua voz e ouça a sua voz também. Se coloque de pé em nome de Jesus.